O município de Lauro de Freitas, localizado na região metropolitana de Salvador e que faz parte também da zona turística Costa dos Coqueiros, irá completar, no próximo 31 de julho, 59 anos de emancipação política. Nesse sentido, é muito importante refletirmos sobre essa data, sobre o passado desse município, porque é através da história que buscaremos subsídios para responder os grandes problemas da contemporaneidade. Mas é importante afirmar que a história de Lauro de Freitas não começa com a chegada dos portugueses no litoral baiano. Segundo o professor, historiador, arqueólogo Carlos Edvarden, da UFBA, antes da chegada dos portugueses, aqui viviam os povos Aratu, que tinham um modo de vida tradicional muito voltado para a pesca, a caça, a coleta, mas também para o desenvolvimento da horticultura de milho e batata doce. É no século XIII, com a chegada dos povos Tupi, especificamente os Tupinambá, que os povos Aratu são expulsos e vão para o interior. Nas primeiras décadas do século XVI, observamos os primeiros encontros entre portugueses e os indígenas Tupinambá. E é importante destacar, é importante salientar que esses encontros eles foram marcados por um processo de violência, por um choque cultural. Os portugueses eles não respeitaram as culturas, as memórias e as identidades dos povos indígenas que aqui viviam. Eles ficaram, por exemplo, espantados com costumes ligados à poligamia, à antropofagia e o politeísmo. Mas é interessante destacar que resquícios da ancestralidade indígena ainda está presente em Lauro de Freitas, e podemos observar isso através do nome de alguns bairros, como Itinga, Ipitanga, Cagi. De acordo com Paranhos e Judásio Freitas, grandes historiadores aqui do nosso município, foi em 1552 que inicia-se a colonização portuguesa em Lauro de Freitas. Tomé de Souza, primeiro governador-geral da Bahia, doa terras do litoral baiano para Garcia d'Ávila. Essas terras se estendiam onde hoje é a Barra até mais ou menos a fronteira entre Sergipe e Bahia. Ou seja, podemos afirmar que Garcia d'Ávila foi o primeiro grande proprietário de terras da região. Foi responsável pela expansão da pecuária bovina, mas também foi responsável pelo genocídio indígena nesta localidade, porque Garcia d'Ávila escravizou, matou diversas comunidades indígenas que haviam aqui no litoral. Hoje, onde se encontra a Praia do Forte, um local turístico, podemos ainda encontrar resquícios do seu castelo, Castelo de Garcia d'Ávila. Antigamente, essa região se chamava Tatuapara. Mas é muito importante destacar que quando há dominação, há também resistência. Então, os indígenas, eles não aceitaram de forma pacífica a escravidão. Eles resistiram com muita coragem e bravura. Tanto é que o principal fator de desgaste do sistema de capitanias hereditárias em 1530 e do sistema de governo geral em 1548 foi a resistência indígena, foram as revoltas indígenas. Nesse processo de colonização, é muito importante destacar o papel da Companhia de Jesus. Nós sabemos que na Europa havia um movimento da Reforma Protestante, onde a Igreja Católica estava perdendo fiéis para as novas religiões que surgiam. Em resposta a esse movimento, a Igreja Católica criou a Contra-Reforma, que, dentre várias ações, levou à criação e fortalecimento da Companhia de Jesus, cuja missão era expandir a fé cristã. E aqui no Brasil isso envolveu a catequização dos indígenas. Nesse contexto, em 1608, é fundada a freguesia de Santa Mário de Pitanga pela Companhia de Jesus, e é muito importante salientar que a mão de obra envolvida foi sobretudo indígena, né?
E a partir dessa freguesia de Santa Mário de Pitanga, a partir da construção de uma igreja chamada Santa Mário de Pitanga, hoje conhecida como Igreja da Matriz, que começa a surgir no seu entorno um núcleo urbano. Santa Mário faz referência ao monge católico italiano, padroeiro dos fabricantes de vela. Ou seja, é esse santo que dá o nome à nossa igreja e que, por sua vez, também refere-se ao nome da nossa freguesia. Durante o século XVII, com o fortalecimento do ciclo da cana-de-açúcar, começam a ser criadas aqui nessa região, começam a ser criados aqui nessa localidade os engenhos. E aí, de forma paulatina, a mão de obra indígena começa a ser substituída pela mão de obra africana. Começam a chegar aqui nessa localidade, nesse território, diversas etnias africanas, sobretudo de origem banto. Esses negros, obrigados a trabalhar nos canaviais, de forma compulsória, deixam também nessa localidade um legado cultural, através das suas danças, da sua religiosidade e do seu modo de vida. Mas como um trabalho nos engenhos era um trabalho compulsório, como o sistema escravocrata não respeitava, não reconhecia esses africanos como seres humanos, porque eles eram coisificados, desprovidos de qualquer tipo de direito, de humanidade, muitos desses negros se revoltaram, fugiram dos engenhos e contribuíram com o desenvolvimento de um quilombo, uma comunidade de resistência que existe até os dias de hoje, chamada Comunidade Quilombola do Quinguma. Portanto, para além da resistência indígena em relação às mazelas da escravidão, houve também muita resistência negra africana. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente destacar um episódio, um fato histórico que aconteceu aqui nessa região no dia 28 de fevereiro de 1814, que foi o levante do Rio Joanes, onde negros islamizados se reuniram e começaram a fazer uma onda de revoltas que começou no litoral, nas margens onde hoje é Itapuã, e acabou nas margens do Rio Joanes. Não por acaso, o professor Gildásio Freitas chamou esse episódio, essa revolta, de levante do Rio Joanes. Esses negros, eles queriam, sobretudo, o fim da escravidão e a possibilidade de exercerem, de manifestarem a sua fé, a sua religiosidade. Porque como eles eram muçulmanos, eles ficaram impedidos de professar sua fé, uma vez que, naquela época, no contexto colonial, a religião oficial era o catolicismo. E todos aqueles que professavam uma fé diferente eram perseguidos, torturados. E aí é muito importante situar que o levante do Rio Joanes é um episódio que aconteceu em 1814 e está entre fatos históricos também muito importantes, como a Conjuração Baiana em 1798, as guerras de independência da Bahia em 1822 e a Revolta dos Malês em 1835. Ou seja, há um ciclo de revoltas negras nesse período que sinaliza, que demonstra de forma cabal a resistência negra face às opressões da sociedade escravocrata colonial. E aí chegamos no século XIX. O ciclo da cana-de-açúcar já tinha enfraquecido. Houve aqui nessa região um surto de cólera que matou muitas pessoas, principalmente negros e indígenas. Muitos engenhos, como por exemplo, Engenho da Conceição, Engenho Japara, Engenho do Cagi,
estavam enfraquecidos, foram transformados em fazendas. E aí entramos no século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, é construído aqui, onde hoje é Lauro de Freitas, um campo de aviação. Na Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945, né, que foi uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial, que abalou o mundo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu nesse território, a partir do campo de aviação, uma base aérea que passou a se chamar Santa Mário de Pitanga e logo em seguida 2 de Julho. Atualmente, o aeroporto ele é conhecido como Luiz Eduardo Magalhães, né? Então essa mudança de nome nos faz também refletir de forma crítica sobre como muitas vezes determinados grupos políticos buscam se eternizar no poder, fazendo referências ao nome das suas famílias em determinadas construções e monumentos. Mas um fato, um episódio muito marcante da nossa história, que precisamos debater muito nas escolas, universidades, espaços culturais, é o processo de emancipação política da nossa cidade, que aconteceu em 1962. Nós sabemos que essa região era um distrito que se chamava Santa Mário de Pitanga, estava ligado a Salvador. Os nativos dessa localidade começaram a cultivar a esperança, o desejo de se tornar, dessa localidade, se tornar independente da capital. Por quê? Porque eles achavam que com essa independência era possível fortalecer, intensificar o desenvolvimento local. Era mais fácil construir políticas públicas no campo da educação, da saúde, do saneamento básico e da segurança. Então, através dessa pressão política, um vereador de Salvador chamado Paulo Moreira resolveu apresentar um projeto de emancipação. Esse projeto não foi aceito pelos seus pares. E aí, no segundo momento, através de uma estratégia, ele resolveu fazer uma homenagem póstuma a um político que tinha falecido num acidente de avião, que foi Lauro de Freitas. Na época, ele era candidato ao cargo de governador do estado da Bahia. E aí, com essa jogada, com essa estratégia, Paulo Moreira conseguiu convencer os outros vereadores e o projeto foi aprovado e Lauro de Freitas consegue, de fato, a sua emancipação. O distrito de Santa Mário de Pitanga se emancipa e ganha esse nome em homenagem a tal político, né? E aí é muito importante a gente perceber que na década de 70, Lauro de Freitas passa por um processo de crescimento populacional, urbano e comercial muito intenso. Muito intenso. Além da construção da base aérea, do aeroporto, que possibilitou parte desse crescimento urbano, populacional, econômico, podemos citar 3 episódios, né, que na década de 70 contribuíram para esse ciclo de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados do IBGE, na década de 70 haviam aqui apenas 10 mil habitantes. E hoje, século 21, né, 2021, nós temos muito mais de 200 mil habitantes. Então, 3 episódios, 3 fatos foram muito importantes para intensificar esse ciclo de crescimento populacional, econômico e urbano. A chegada da Petrobras, a construção do Centro Industrial de Aratu e também a construção do polo petroquímico, né? E aí, segundo uma pesquisadora chamada Patrícia Dias, nesse período,
podemos afirmar que houve dois movimentos migratórios. Um movimento migratório que a autora chama de elitização da periferia foi caracterizado da seguinte forma: famílias de Salvador, famílias ricas, da classe média alta, né, e da classe A, buscando fugir da agitação da capital, Salvador, mudam para o litoral norte, né, para Lauro de Freitas, e é nesse contexto que surgem os primeiros condomínios de luxo, em vilas, né, em parte ali de Buraquinho, Portão, porque essas famílias elas queriam um lugar mais afastado do centro e, consequentemente, mais afastado dos problemas que geralmente o centro de uma grande capital tem, né? Mas, para além dessa elitização da periferia, houve também um outro movimento onde famílias pobres saíam de Salvador e buscavam oportunidades de morar em condomínios populares, com preços mais em conta, né? E aí que surgem os loteamentos populares em Vida Nova, Itinga. Então, nesse período, na década de 70 em diante, o cenário urbano de Lauro de Freitas muda muito, né? E aí é interessante destacar que Lauro de Freitas contemporânea, ela é muito diferente do distrito de Santo Amaro de Pitanga, que ainda tinha um aspecto campesino, rural, né? Hoje Lauro de Freitas é uma cidade que cresce muito. Nós temos uma estrada do coco cada vez mais rica em serviços. Temos aí a chegada de grandes empreendimentos como o Shopping da Bahia, o metrô, a Via Metropolitana, o Hospital Metropolitano, né? Nós temos um mercado em Vilas do Atlântico que podemos considerar já um polo gastronômico, compete com o Rio Vermelho e o Pelourinho. Nós temos um rico e diverso mercado popular em Portão, Itinga. Nós temos uma cultura popular que reflete as nossas matrizes indígenas, africanas, afro-brasileiras. E aí podemos falar da capoeira, do samba de roda, do maculelê, dos terreiros, do hip hop, né? Dos coletivos negros, dos coletivos de poesia. Mas uma pergunta que podemos colocar como cerne desse debate é: qual a Lauro de Freitas que nós queremos? Porque esse desenvolvimento populacional, econômico, urbano, ele precisa também vir acompanhado de políticas públicas no campo da educação, da saúde, da segurança. É necessário, por exemplo, a cidade ter um sistema completo de saneamento básico. É necessário que a cidade tenha centros de identidade e memória, como bibliotecas, museus e arquivos. Então, a Lauro de Freitas dos nossos sonhos é uma Lauro de Freitas que possa equacionar o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável, porque somente assim vamos mitigar os efeitos da urbanização, da especulação imobiliária, com a preservação dos nossos rios e matas e também com a celebração dos direitos humanos, da cultura da paz e da diversidade. Então, fizemos aqui uma rápida reflexão sobre a história da nossa cidade e fica o nosso registro. Grande abraço, professor Tássio, historiador, doutorando em Educação e Contemporaneidade na Universidade do Estado da Bahia.